Então, habitação, saneamento. Precisa, claro, né? Precisa que a chamada política tenha vergonha na cara, tenha amor no coração. É um lugar, infelizmente, que cabe muitos bandidos, porque é um lugar onde as pessoas, às vezes, ganham voto e se elegem montando verdadeiras frentes de cinismo, demagogia, dissimulação, pressão, né? Impondo medo. Então, se você tem ótimas leis e não tem os mecanismos que são do legislativo, de fiscalização, monitoramento e controle, pressão para superar o abismo entre o que está na lei e a realidade objetiva de vida, então fica difícil. Então, muitos políticos gostam da miséria, se apropriam da miséria, Sim. continuam construindo seus impérios através disso, né? Há indústrias que não se querem acabar com elas porque elas não votam. Exatamente. Então, fica realmente muito difícil. Mas não é falta de lei. Precisa melhorar coisas da lei, claro. Eu sou da área da saúde. Eu sempre trabalhei muito, e se tiver a honra de voltar para lá, trabalharei muito para aumentar os recursos para a área da saúde, desde a porta de entrada do sistema, que é a atenção primária, a atenção básica, até a média e alta complexidade, melhorar a questão do CISREG, que é o Sistema de Regulação de Serviços, que é caótico para quem é pobre, é absolutamente caótico. Então, uma coisa que, quando foi criada, era uma iniciativa tecnológica super importante, mas como não houve contratações de serviços de acordo com a demanda da população, ficou caótico. Onde você vai, as pessoas ficam traumatizadas com esse sistema, a média e alta complexidade, enfim, aumentar o financiamento da área da saúde, da área da educação, da segurança pública. Eu sempre defendi, não apenas eu, né, mas eu sempre defendi que essas três áreas, elas pudessem ser sistemas nacionais. Sistema nacional, porque você cria um piso salarial para todas as categorias dessas três áreas: segurança pública, educação e saúde. Passou agora das enfermeiras, né? Exatamente. E quando você pega isso de todos os trabalhadores, é muito importante, porque você obriga o sistema público, o setor federal, a aumentar o recurso. Porque quando é só para a nossa categoria, que eu sou enfermeira sanitarista, então você não está aumentando o recurso no governo federal. Então você aumenta o recurso, você cria a obrigatoriedade do governo federal aumentar os recursos para o fundo de saúde, de educação e de segurança pública. E você estabelece também critérios, parâmetros técnicos, mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, a utilização de inovação tecnológica, investimentos em inteligência, que são fundamentais para essas três áreas. Enfim, a gente não está falando de desvendar os mistérios de outras galáxias. São questões objetivas e concretas que podem ser feitas. Claro que ninguém pode sair por aí, porque seria demagógico e cínico dizer que é fácil e que é simples. Que vai resolver tudo no primeiro ano. Mas também, se não tiver metas claras no primeiro ano, não existe o segundo ano, o terceiro, o quarto ano. Se todos os governantes, né, ao menos cumprissem o que estabelece nos seus planos plurianuais, porque todo governante, seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, quando ele toma posse, ele tem que, inclusive, fazer um plano plurianual, ou seja, ele estabelece metas, objetivos, parâmetros técnicos, estimativas de arrecadação e de gastos e de custos para os 4 anos. Quando um governante assume, ele pega o 4º ano do governante anterior. Porque tem que ser feito isso. E pega tudo quebrado financeiramente falando. O que eu acho impressionante, e eu acho que passa por aí, primeiro que a gente não consegue aprovar coisas boas porque tem um monte de bandido vivendo de emenda. Cara, transformaram emenda em uma coisa que virou verba para o deputado levar para o município tal, para o outro município, e aí para distribuir dinheiro e conseguir os benefícios. Aí ele distribui dinheiro na cidade dele, ou na cidade que ele tem as parcerias, e apoia o candidato XYZ e vira uma palhaçada só. E enquanto não conseguir se aprovar que se tem uma transparência financeira na ponta, o deputado ter o sigilo
financeiro dele lá aberto? Claro, quando eu estava lá, inclusive, apresentei que não pode ter sigilo. E não pode ter sigilo até 10 anos depois, porque o ideal seria ad infinito, porque é a hora da troca das laranjas, né? Vocês colocam as laranjas e depois, aí vocês acabam o mandato, aí pega o dinheiro de volta do laranjal. Então, a gente sempre defendeu que não tivesse. Se você é um agente público, não pode ter, nem sigilo fiscal, nem sigilo fiscal, nem bancário, nem telefônico. A gente entende que é um mecanismo, isso que você está falando é super importante. Isso não só para os políticos, para os policiais militares, pra policiais federais, todos os agentes públicos. E uma coisa assim também que é uma coisa correta que você falou das emendas, é o seguinte, veja, quando eu fui senadora, né, eu fui 8 anos, porque o mandato do Senado são 8 anos, né, deputados são 4, e eu vivenciei uma coisa assim que realmente era um teste da política. É por isso que, ao contrário do que pensam algumas pessoas, de quando eu fui expulsa por fidelidade partidária. Né? Fidelidade ao que eu aprendi nos melhores anos da minha juventude, construindo uma determinada estrutura partidária. Ao contrário do que pensam alguns, que eu guardo mágoa, rancor, porque tem essa coisa na política também. Uma mulher corajosa sempre vai aparecer alguém com línguas cínicas, serpenteando, que é doida, histérica, louca, mal-amada, não sei o quê, rancorosa, porque não cede, não abre mão dos princípios diante dos impérios de poder. Então, quando você não vai beijar a mão, né, do governante de plantão, ou lamber o rastro por onde passa o chefe do executivo, se for mulher, aguente a pancadaria. Então, eu me lembro com clareza, por quê? Como eu era professora de epidemiologia, então, mesmo quando eu estava afastada da universidade, eu digo afastada de receber salário na universidade, mas nunca me afastei da sala de aula, sempre ia, dava aula porque eu gosto muito. Não recebia salário, porque era minha obrigação não receber. Até podia, mas era melhor não receber. Então, o que era que eu fazia? Para definir minhas emendas, né, que se eu tiver a honra de voltar para lá, eu quero trabalhar isso novamente, era o quê? Eu analisava o que a gente chama perfil epidemiológico. Ou seja, onde tinha muita mortalidade infantil, então eu ia fazer o quê? Melhorar o abastecimento de água, viabilizar determinados mecanismos. Tinha doença de Chagas? Muita, então vamos viabilizar investimentos em habitação. Todas essas coisas, o que era normal na área da saúde. Então, se você tinha muitos óbitos em determinada área, então você identificava, como eu era da área de planejamento de serviços públicos, então eu fiquei 8 anos, né? Era 4 anos do Fernando Henrique e 4 anos do Lula. E era impressionante como a técnica é igual. Nem saía num, nem saía no outro, porque sempre tinha isso. Se você votar para roubar direito dos trabalhadores nas tais reformas da Previdência, eu libero. Se você não vota, eu não libero. Não tem mesmo. Você está condenando o mensalão, os acordos espúrios com a banda podre do Congresso Nacional, como todos os governantes sempre fizeram, fazer acordo com a banda podre do Congresso Nacional, trocando cargos, prestígio, poder, entregando os bancos públicos e as estatais que são essenciais para qualquer país que queira ser uma nação soberana, justa, igualitária e fraterna, pátria que o Brasil nunca foi.